Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Após o Brasil passar por um longo período de hiperinflação e o fracasso de diversos planos econômicos na tentativa de estabilizar a moeda e a economia, em 1º de julho de 1994 era lançado no governo Itamar Franco o Plano Real. Surgia uma nova moeda em substituição do desacreditado Cruzeiro Real. Nos 12 meses anteriores, a inflação alcançara inacreditáveis 4.992%. Para as novas gerações, nascidas a partir de 90, é difícil imaginar inflações mensais de 40%. A nova moeda posta em circulação, após o engenhoso mecanismo de desindexar a economia, já é de mais longa história no Brasil, após os réis do período do Império. E o país vive há 30 anos com taxas anuais de inflação de apenas um dígito, algo antes só ocorrido em curtos períodos no início do século XX. Como foi esse processo da nova moeda? O que fez com que o Plano Real tivesse sucesso? E como era a vida da população e das empresas neste período de hiperinflação? Se quer saber mais sobre os 30 anos do Plano Real, fique conosco, porque Negócio na Pauta está só começando. Em julho de 1994, o Brasil testemunhou um marco histórico em sua economia com a implementação do Plano Real. Uma ampla reforma monetária que marcou o fim de anos de inflação descontrolada. À medida que celebramos o 30º aniversário da introdução dessa política econômica crucial, é importante refletir sobre suas realizações e legado. O Plano Real não apenas estabilizou a moeda brasileira, mas também restabeleceu a confiança dos investidores e consumidores, pavimentando o caminho para um crescimento econômico mais sustentável. A indexação da economia, o controle das contas públicas e a introdução do real como nova moeda foram passos corajosos que enfrentaram resistência e desconfiança, mas provaram-se essenciais para a construção de uma economia mais sólida e estável. 3 décadas após sua implementação, o divisor de água, que foi o Plano Real, é lembrado na história econômica do Brasil. Seus impactos são visíveis na estabilidade monetária que desfrutamos hoje, na redução da pobreza e na consolidação de uma classe média em expansão. A extrema pobreza no Brasil caiu de níveis de 40% para os atuais 8%. À medida que refletimos sobre os 30 anos do Plano Real, é fundamental não apenas comemorar suas conquistas, mas também aprender com suas lições e inspirar-nos em sua coragem e determinação para enfrentar os desafios econômicos do futuro. A história do Plano Real nos lembra da importância da estabilidade econômica, da responsabilidade fiscal e da visão de longo prazo na construção de um país mais próspero e igual. Os 30 anos do Plano Real são mais do que uma marca no calendário, são um lembrete de que com determinação, visão e pragmatismo é possível superar crises e construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Bem, para falar sobre este assunto, estamos aqui em estúdio com o Sr. Carlos Gaspar, que é empresário, José Cursino, que é economista e professor, e Éder do Carmo Júnior, que também é economista. Boa noite a todos vocês. Sr. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza do convite. Estamos aqui para colaborar no que for possível nessa entrevista espetacular que eu acredito que está sendo promovida em comemoração aos 30 anos do Plano Real. Com certeza. Os senhores aqui são nossos convidados frequentes, tanto Éder e Cursino. Boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Éder. Boa noite, Dr. Carlos. Prazer estar aqui discutindo um assunto tão importante para o país. Boa noite, Cabral. Boa noite a todos. Obrigado novamente pelo convite. Satisfação estar conversando aqui sobre o plano que mudou a história do Brasil.
Bem, a gente está num momento de grande discussão no Brasil sobre questões macroeconômicas, né, com os embates de correntes de opiniões diferentes. Mas aqui todos nós, né, eu me incluo, o seu Carlos aparentemente é o menos jovem aqui dos presentes. Com certeza. E passou por esse período, né, como empresário, eu ainda estava saindo da universidade na década de 80. E como é que foi para cada um de vocês essa experiência? Primeiro vamos falar do período ruim, né, que foi exatamente a década que antecedeu ao Plano Real, de inflações galopantes, ninguém conseguia controlar, né, plano em cima de plano, ninguém resolvia. Como é que foi para cada um de vocês, seu Carlos? Olha, eu posso dizer que era empresário, hoje já estou um pouco afastado, né? Embora conviva ainda com o meio e com as dificuldades que a categoria atravessa. Foi um período difícil para o empresário, assim como foi para a população de modo geral, para a sociedade. Muito difícil porque o empresário era obrigado a colocar à disposição da sociedade os produtos que ele vendia, e era difícil conseguir esses produtos por causa da mudança de preço. A cada hora se mudava o preço. Pelo menos eu era atacadista, se eu comprava uma mercadoria, mas na hora de entregar o fabricante dizia assim, agora tem que ser por tanto, porque agora já a inflação já corroeu esse valor. Então, lá vinha a máquina, tocando a máquina de supermercado em toda parte, com mudança de preço. Tinha casos até em supermercado, que eu fui também supermercadista, se colocava o preço de manhã, de tarde era outro. De tarde era outro. Que é o famoso homem da maquininha, né? Eu diria que se colocava o preço aqui nesse produto, o cliente dava a volta, quando chegava aqui de retorno, o preço já era outro. Mais ou menos isso. Era uma dificuldade muito grande. Por sua vez, o assalariado era obrigado a gastar logo tudo que ele ganhava para suprir logo em casa, porque senão o dinheiro não daria para comprar as coisas no fim do mês. É um momento muito difícil. Assim, quem tinha dinheiro ganhou dinheiro. Não sei se quem tinha dinheiro ganhou dinheiro. Eu tenho minhas dúvidas. Se salvou, talvez, né? Minhas dúvidas. Porque a inflação, ela é cruel para todo mundo. Não é só para quem é assalariado, é para quem ganha. Não, é para todo mundo, ela é cruel. Verdade. A gente está começando a reviver esse momento agora. Eu espero que não. Faço questão de dizer, não há dúvida. Eu espero que não. Vamos embora. Eu, nesse período, na década de 80, eu tinha acabado de sair da universidade, me graduado em engenharia, e aí fui fazer mestrado e, nesse meio do caminho, peguei o Plano Cruzado. E aí que acabou a carne, subiu a carne, durante um período ficou todo mundo achando muito bom, mas depois quando começou a faltar os produtos, todo mundo achou ruim. E como foi para vocês, Cursino e Éden, esse período? Bom, para mim foi assim, em primeiro lugar, um período de muitas frustrações. A gente viu aquela sucessão de planos sendo feito, tinha a expectativa que finalmente havia sido descoberto um modo de domar esse monstro danado que era a inflação. Todo mundo procurava uma bala de prata, né? Exatamente. E a coisa fracassava. E outro aspecto era a grande instabilidade. Você não sabia o que ia acontecer amanhã. Já à noite você dormia sob certas premissas, e quando era no dia seguinte, estava tudo mudado. Eu costumava dar um exemplo em sala de aula, várias vezes eu citei isso, o Dr. Carlos falava há pouco aí da questão da remarcação de preço, me aconteceu no antigo supermercado lusitano, de saudosa memória de todos nós maranhenses, de uma vez ser remarcado um produto, uma lata de óleo que eu tirei da gôndola na minha mão. Isso é uma coisa interessante, porque os jornais, estou te interrompendo, Cursino, os jornais essa semana, somente o Globo e essa semana não, na primeira semana do aniversário, o Globo e a Folha de São Paulo reviveram uma série de histórias da época. Eu não vi nessa época, porque não era dono de casa, assim, para
Mais de que as mães levavam as crianças, né? No primeiro dia que recebia o salário, e elas tinham que sair correndo pelo supermercado, correndo para pegar os produtos antes que o remarcador chegasse. Chegaram a viver isso? No meu caso, eu perdi para o remarcador, porque ele teve tempo de... Mas cada um fazia a sua defesa. Sim. A pessoa querendo comprar antes de remarcar e o outro querendo remarcar porque senão ele não fazia a reposição do produto. Isso. Você vê como era o negócio. Então, era uma cada um... situação de perda para todo mundo ao mesmo tempo. Era realmente, ou o Brasil acabava a inflação, ou a inflação acabava o Brasil. Lembrando o Monteiro Lobato. Era a saúva, né? Com a saúva. Ô, Érico, como é que foi? Você estava na universidade, já tinha se formado? Eu estava na universidade, mas vou falar de duas experiências pessoais com relação à economia e esse problema inflacionário, né? Anos antes, uns 3 anos antes, eu era estagiário de um banco público, quando foi o Collor prendeu o recurso de todo mundo, né? As poupanças e tal, aquela loucura toda, né? E isso tinha a ver com inflação, né? Porque é um plano que foi fracassado e não deu certo mais uma vez. E eu vi a loucura das pessoas chegando, porque eu estava ali na frente, né? Correndo ali, e eu sei muita experiência para lidar com aquilo, querendo sacar o dinheiro que era no primeiro dia, de qualquer forma, né? Então, é um reflexo da inflação e desses 6 planos anteriores fracassados, né? Antes do real. E, por outra perspectiva, o real, além de mudar a minha vida enquanto cidadão, mudou minha vida enquanto, digamos, acadêmico, que foi a partir do plano real, eu fazia comunicação social, Decidiu ser economista. E decidi ser economista, porque legal. aquilo ali foi uma coisa tão inacreditável para quem, mesmo jovem, já vivia aquele período de vários planos fracassados e aquela experiência que deu certo, né, e mudou a realidade do Brasil até hoje, né, então me influenciou decisivamente. Mas só lhe interrompendo, professor, a gente vai dar uma pausa e no próximo bloco a gente continua aqui com a nossa conversa. Lembrando que negócio na pauta tem o apoio do Energético Team Power, do Guaraná Geneve, da Seabra Automações e Soluções Industriais e as lojas Centro Elétrico. A gente faz agora uma pausa e voltamos mais instantes com 30 anos do Plano Real. Fica aí e já voltamos.